Olá, nós estamos aqui de volta no canal Coroa em vez de cinzas, retornando com força total. Tudo tem um tempo do Senhor e nós estamos aqui de volta, né? Fazendo aquilo que eu amo, que é meditar nas escrituras do Senhor com pessoas que estão ali do outro lado, que eu também tenho um imenso carinho e tendo o privilégio da presença maravilhosa do Senhor Jesus no nosso meio, né? E hoje nós estamos trazendo, conforme combinado, o nosso vídeo falando sobre as etapas da restauração, parte 2, né? E hoje nós estamos aqui falando sobre Neemias novamente e aprendendo sobre a arte da guerra. No vídeo anterior nós falamos algo muito especial. Nós falamos sobre Esdras, né? O livro de Esdras e o livro de Neemias eram um só livro. Olha que curiosidade interessante, né? Porque quando nós estudamos Neemias, nós estamos ao mesmo tempo vendo a história de Esdras, né? Vendo ele lançando as bases para que essa reconstrução física viesse a acontecer. Esdras nos ensinou, né, através da sua vida, que nada acontece de restauração da parte de Deus se não houver uma mudança de altares. Esdras veio e trouxe essa mudança de altares, trouxe a atenção das pessoas novamente para Deus, para um quebrantamento, para um arrependimento, né? E ele lança as bases para a reconstrução do templo de Israel. E a palavra do Senhor diz que Deus enche aquele lugar da sua glória e traz consolo àquele povo, dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E mesmo em meio ao caos, né? Mesmo que em um primeiro momento as portas não foram restauradas, os muros não foram reconstruídos, a pobreza não saiu daquele lugar, os seus desterrados, né, não voltaram para a nação de Israel. Contudo, as sementes, as bases haviam sido lançadas, né? Para o favor de Deus, para a graça de Deus. E em contrapartida, Deus estava preparando a vida de Neemias, que acreditava que o que Deus tinha para ele talvez fosse apenas esse alto cargo, né, na casa do rei. Mas não, o Senhor tinha colocado ele ali de modo estratégico, né? A Bíblia não fala, mas talvez a vida de Esdras era uma vida pautada para o sacerdócio, uma vida pautada para trazer as pessoas até a Deus. Mas Deus precisava de um homem estrategista, de um administrador como Neemias, né? Que soubesse trabalhar nessa parte visível, enquanto Esdras trabalhou na parte invisível. E ambos trazem grandes lições para nós. Como todos somos importantes diante do Senhor, como necessitamos uns dos outros para vencer a guerra, e também nos ensina que nada acontece no mundo visível sem que antes tenha sido movido a atenção e o favor de Deus no reino invisível. Então, antes de tomar qualquer decisão, antes de se levantar para fazer qualquer projeto, qualquer plano, tenha em sua mente e em seu coração que todas as guerras, elas começam ali no oculto, no reino invisível, no lugar mais alto que nós podemos estar, que é a presença do Senhor. Não abra mão desse segredo, dessa vitória, que é a livre entrada no trono da graça de Deus pelo novo e vivo caminho. Amém? Que estará sempre à nossa disposição. O Senhor sempre tem esse banquete maravilhoso, aonde Ele nos dá como recurso a si mesmo. Que tremendo, né? E a palavra do Senhor diz que Ele não nos lança fora. E não estamos sozinhos nessas batalhas, nestas guerras, porque Ele garante que estará conosco até o final dos nossos dias. E aí, quando eu volto para a história de Neemias, né, que eu vejo que Hananias é a isca do Senhor. Hananias significa a visitação do Senhor, a presença do Senhor naquele lugar, né?
a sondagem do Espírito Santo de Deus, como é importante sermos sondados pelo Espírito de Deus, como é importante desejarmos esse nível de discernimento no Senhor, para que os nossos olhos não estejam postos apenas nos palácios de ilusões, mas que os nossos olhos estejam postos no todo e principalmente na Jerusalém do Senhor. E nós temos uma dica muito especial dessa reconstrução, dessas etapas maravilhosas. E uma delas nós encontramos no versículo 4 e no versículo 5. Ele disse que ele esteve jejuando e que ele esteve orando, e ele partilha conosco esta oração, né? Como nós precisamos saber nos posicionar diante do Senhor. Como é importante saber se apresentar diante do Senhor. E existe uma receita infalível para chegar diante do Senhor. Vestes de quebrantamento. Né? Quando nós vamos chegar na presença do Senhor dos Senhores, a gente precisa ter essas vestes de quebrantamento. A gente precisa se esvaziar de nós mesmos através do jejum, através da oração e se colocar à disposição do Senhor. E aí ele vai caminhando no meio desse esvaziamento do seu coração e da sua mente para receber do Senhor esse preenchimento. E a palavra do Senhor diz que no versículo 5 ele compartilha conosco o segredo desta oração, né? Ele vai falando que ele vai exaltando o nome do Senhor. Ele inicia na presença do Senhor, se derramando perante Deus, chamando a atenção para o caráter de Deus. E quando nós estamos no meio de uma guerra, muitas vezes nós não entendemos que o segredo da vitória, que a arte da guerra se dá quando nós conseguimos sair da dor, sair da ferida, sair da angústia, né? E colocar os nossos olhos no Senhor. A gente não pode dar ibope, né, exagerado para o mal e para aquilo que está crescendo, né? Aquilo que está vindo contra nós, porque a palavra do Senhor diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então nós sempre estaremos em uma posição de destaque, em uma posição de vencedor, né? Às vezes a gente esquece, porque a gente começa a olhar para as circunstâncias, para a dor, a gente começa a querer lamber as nossas feridas, né? E se a gente ficar com as nossas emoções e com a nossa mente ligado na dor, nós vamos perder, né? A palavra do Senhor, ela fala isso no livro, né, de Mateus, quando fala que Pedro estava caminhando sobre as águas e ele estava ali, né, conseguindo viver o sobrenatural de Deus, conseguindo viver os milagres do Senhor, porque a sua atenção estava em Jesus. Mas aí quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a olhar as leis da gravidade, como é que pode ele estar ali, né, tá caminhando, ali ele cai, né? Quando a gente quer vencer uma guerra, a gente precisa sair da dor. E a gente precisa olhar para o Senhor. O salmista Davi diz assim: para onde olharei? Né? Para onde que os meus olhos vão repousar? Eu vou olhar para o Senhor. Ele toma uma decisão de subir até o monte mais sublime, que é a presença do Senhor, e ali ele coloca o olhar dele. E aí, aqui nós temos em Neemias esse mesmo conselho. Está vivendo um momento difícil, um momento de guerra, um momento de dor, um momento de percas, começa a olhar não para a situação, mas para o Senhor dos Senhores, aquele que decide as guerras. Coloca no seu coração, ele decide guerras, né? Ele não perde. Aonde ele entra, ele já entra vencedor. Ele nunca perdeu, nem jamais irá perder nenhuma guerra. Aleluia. E aí a palavra do Senhor vai dizendo que ele olha e diz: grande é o Senhor, temível, poderoso. E ele vai lembrando ao seu coração quem é o dono da guerra. Quem é o Senhor que anda com ele, né? E aquilo vai fortificando
coração dele. Aquilo vai sarando, vai renovando a sua fé, a sua esperança. E quando a gente vai sendo curado no Senhor, nós começamos a receber possibilidades. Nós começamos a receber vestes de possibilidades. Olha como é lindo tudo isso, né? Vestes novas, vestes de esperança, né? Porque o Senhor, Ele sempre contempla de um lugar que nós não podemos contemplar. Ele está sempre vendo uma solução, né? A palavra do Senhor diz que a inteligência de todos os homens da terra juntos é a loucura de Deus, nos fazendo observar que Deus não tem limites, que Ele é muito mais do que pensamos, sonhamos e esperamos, né? Olha que lindo, né? Até mesmo quando nós olhamos e pensamos, poxa, a morte aqui, né? O Senhor, Ele tem poder para ressuscitar. Quando nós olhamos situações que nós dizemos, não, isso aqui é impossível na lógica humana, né? E esse é o lugar que Deus mais ama para mostrar em nossas impossibilidades o seu poder, a sua glória e a sua grandeza. E que essa seja uma arma que a gente não perca de vista. Se possível for, que a gente possa ir anotando, assim, pega a Bíblia, pega os Salmos, pega, sabe, assim, passagens que você sabe que vai edificar a sua fé, vai lhe trazer esperança, como disse Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e vai anotando, e vai falando a sua alma, né, e vai aquietando ela, porque quando a alma é aquietada, quando o coração é colocado cativo no trono da graça, né, nas mãos do Senhor, aí há um silêncio nosso e aí passamos a ouvir ao Senhor as suas estratégias, o seu poder, a sua graça, né? E sempre vamos nos surpreender. Deus, Ele pode todas as coisas, nada é impossível para o Senhor. E aí Ele continua e nós aprendemos uma outra coisa muito especial. Ele vai confessando pecados de Israel, né? A palavra do Senhor diz que lá em Romanos, capítulo 12, tem uma lista de coisas que nos mostra que não separaremos do Senhor, que nada poderá nos separar do Senhor, né? Nem a morte, nem poderes, nem principados, nem potestades, mas tem uma palavra que não entra. O pecado, ele realmente nos separa do Senhor. Então, que a gente possa ser honesto de confessar os nossos pecados diante do Senhor. Acho que essa palavra às vezes está em desuso, né? Porque nós gastamos tanto tempo olhando para os outros que nós esquecemos da necessidade de sermos sondados todos os dias, a necessidade de que o Senhor nos limpe os pés todos os dias. Então, que haja essa sondagem do Espírito Santo de Deus, aonde nós caímos, aonde nós podemos ser levantados no Senhor, né? Não significa que todas as restaurações sejam por causa de pecados, mas significa que nós, ao chegarmos diante do Senhor, temos que ter essa consciência de que Ele é santo, né? De que nele não há falta alguma, nele não há iniquidade alguma. E quando nós nos achegamos a Ele, nós precisamos pedir para que o seu sangue nos limpe, para que o seu sangue nos purifique. Nós precisamos ter esse desejo. À medida que nós nos achegamos ao Senhor, nessa busca pela restauração, nós precisamos clamar ao Senhor para que nós possamos nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Olha que lindo, né? Não podemos perder jamais esse privilégio que o Senhor nos dá. Ele não nos chama para ser perfeitos, que isso jamais iremos conseguir, mas Ele nos chama para ser santos, como santo é o Senhor. Amém? Então Ele vai falando e não apenas vai confessando os seus pecados, mas vai confessando os pecados da sua nação. Então você pode se levantar como família, como igreja, como alguém que Deus colocou na brecha, né? Trazendo a vida de outros, não somente a sua, e podendo apresentar diante do Senhor e pedindo que Deus possa sim trazer cura, trazer renovo, trazer mudança de rota, em nome de Jesus. E por último, Ele vai lembrando também das promessas do Senhor. Ele vai dizendo, Senhor, Tu tens
tens promessa. Como é importante conhecer a palavra do Senhor, como é importante se relacionar com Deus, porque vai haver momentos em que nós vamos precisar trazer diante do Senhor estas promessas escritas neste livro da vida, feitas sob medida para mim e para a sua vida. Será que, se formos honestos, nós sabemos as promessas do Senhor para as nossas vidas? Nós sabemos o que Deus deseja nos entregar? Será que nós temos sido omissos por não conhecer aquilo que Deus deseja para nós? Será que muitas vezes temos vivido uma vida miserável, uma vida muito aquém do que Deus quer para nós, porque nós não conhecemos o quanto esse amor de Deus quer nos presentear ao longo da nossa caminhada, com as suas bênçãos, com o seu cuidado. E às vezes, por não conhecer, nos falta ousadia para clamarmos no trono da graça de Deus. Conheça, né? Se derrame, seja ousado, tenha essa palavra no seu coração de fé e de ousadia. E por último, eu presto atenção em como ele é claro. Sabe, ele não fica rodeando, ele diz o que é que ele quer. Ele deseja que os muros de Jerusalém sejam reconstruídos. Amém? Ele deseja que Deus faça mudança em Israel. Seja claro na sua guerra. Não fica, sabe, não fica colocando ali palavras, sabe, assim, que muitas vezes não tem sentido nenhum. Não fica rodeando, né, como diz o bom cearense, né? Seja claro sobre o que você deseja, sabe? Você trouxe essa denúncia diante do Senhor, como está escrito ali em Isaías 62, que apresentem diante do Senhor, né? E não deixem de falar, não deixem de mostrar aonde necessita da reconstrução do Senhor. Não deixe, sabe, eu acho muito lindo quando fala assim, que esteja sempre lembrando ao Senhor. Deus se agrada disso, né? Porque Deus tem todos os recursos em suas mãos, então Ele tem prazer em agir ao nosso favor. E aí, gente, nós vamos ver no capítulo 2, né, mais chaves de restauração ao Senhor. Isso nós vamos deixar para o próximo vídeo, para não ficar muito longo. Eu espero que nós possamos, assim, continuar juntinhos, né, nessa caminhada aqui de fé, nessas etapas de restauração, e que em breve eu possa ouvir lindos testemunhos do Senhor sobre como Deus tem falado. No primeiro vídeo, assim, eu me surpreendi de maneira muito especial, assim, das pessoas terem me ligado, mandado mensagens para mim, falando como Deus havia falado, né? Eu falei, poxa, que bom, que Deus lindo, né? Isso me deu mais ânimo ainda para poder permanecer nessa tarefa tão linda que é falar de Jesus, né? Nesse privilégio. Aqui temos liberdade, né, no sentido que vivemos em uma nação em que não há perseguição, em que há liberdade, e que nós possamos estar sempre frutificando no Senhor, aproveitando a bênção da liberdade. Então, assim, se você puder, compartilhe esse vídeo. Quero aqui agradecer a Dani, que está sempre compartilhando esse vídeo nas redes sociais, e mostra para um amigo. Quero agradecer também aqui a Fatinha, que colocou no grupo da igreja dela. Então, assim, compartilha, porque tem muita gente, sabe, precisando não ouvir o que eu tenho para falar, mas para conhecer o que a palavra do Senhor tem a falar. E a palavra do Senhor não volta vazia. Então, até um próximo vídeo falando sobre mais etapas da restauração de Deus. Um cheiro para vocês. Fiquem com a maravilhosa presença do Senhor. E não esqueça, escolhe a coroa do Senhor em vez de cinzas.